Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Se você me assistir pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, desejo tudo de bom para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal, desse que vos fala seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conhece, está me vendo pela primeira vez. Eu não sou nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum padre. Sou apenas que estou desmanchando esse nó que foi feito. Foi dado um nó. E esse nó está difícil de desfazer, porque isso entrou na mente do povo e o povo não consegue desmanchar esse nó. Mas nós da graça estamos trabalhando, estamos desmentindo através desse livro toda mentira que está dentro das religiões. Não é a religião A, B, C, todas. Não escapa nenhuma. Todas que se diz religião está debaixo de maldição. E por isso que nós, dentro deste livro, nós procuramos levar a verdade para o povo. E a mensagem que eu tenho, e vai aqui um abraço para o meu irmão, que são inscritos no meu canal, e o que não escreveram também, um abraço para o nosso irmão Lira, um abraço também para o nosso irmão Mateus, lá de Presidente Prudente, e o nosso irmão Mastir, lá do Recife, aquele abração. E os demais irmãos, que são tantos os irmãos, que estão aí, estamos juntos. Estamos nessa caminhada, estamos caminhando juntos. E a mensagem que eu tenho dito é esse. Quem casa, não pense, quem pensa não casa. Esse é um ditado muito antigo, mas é uma realidade. Eu era criança quando ouvia esse dizer: quem casa não pensa, quem pensa não casa, e quem casa quer casa. Tá certo. A palavra está corretíssima. Quem casa quer casa. E quem casa não pensa, e quem pensa não casa. Depois que se casa, aí sempre as pessoas vão: mas eu podia ter deixado mais para frente. Por quê e tal? Muitas vezes as pessoas não param para pensar, porque isso eu ouvi de um grande pregador pregando, e ele estava dando um estudo a respeito do casamento. O que é o casamento? Ele falou que se a pessoa parar para pensar, ele sabe que desde o momento que ele uniu ali dentro daquele local chamado igreja, que na verdade não existe dentro deste livro, não existe. Aquilo ali é apenas um ritual, onde entra a noiva de branco, simbolizando pureza, e entra o noivo, e ali são unidos os dois, aquele matrimônio. É algo bonito? É muito bonito, mas isso é apenas um ritual, porque o verdadeiro casamento é no cartório. Então, por que, irmão Nilson, existe? Você vê uma diferença dos tempos antigos para os tempos de agora. É porque os homens, eles casavam, se uniam, porque aquele que casa na igreja não está casado. Está casado aquele que casa no cartório, vai no cartório e casa. E esse casamento da igreja, isso já vem de centenas e centenas de séculos. Mas o casamento do cartório surgiu no ano 890. Começou a surgir, há 135 anos atrás, surgiu o casamento no cartório. Porque os homens casavam
e possuía um bem junto com a sua esposa. Depois ele abandonava a sua esposa, ela saía sem nada. E ele pegava outra. E era assim. Então, para que essas coisas não acontecessem mais, então foi criado a lei do casamento no cartório, que hoje, quando se separam, é partido no meio. E dependendo da circunstância, ele ou ela sai sem nada. Há casos assim. Tá? Mas vamos lá. A moça, ela está dentro da casa do pai dela, o rapaz dentro da casa do seu pai, vivendo uma vida. Ele tem a sua mãe que cuida da sua roupa, cuida ali da comida, de todos os seus afazeres. Sua mãe, aquela jovem dentro da casa dos seus pais, de repente se une. E a partir do momento que se une, ali passa uma grande responsabilidade. E as pessoas talvez não param para pensar. Por isso que se diz esse ditado, quem pensa, talvez não casa. Ele começar a imaginar o que é um casamento. É a responsabilidade por toda a vida. Não é ali um contrato, 10 anos, vamos viver junto, depois você pega o seu caminho, eu pego o meu, e eu vou viver a minha vida, você vai viver a sua. Não, o casamento é selado para sempre, não existe separação. Até eu estava vendo um pastor, acho que o Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte estava dizendo que um casal estava brigando, querendo se separar. E veio a ele e disse assim: pastor, nós queremos um conselho do senhor. Falei, tudo bem. Foi eu, mais fulana, nós estamos querendo separar. Não tem mais jeito, nós não conseguimos mais se entender. Então nós queremos a separação. Então nós viemos aqui pedir um conselho. O que o senhor nos diz sobre isso? Ele disse: olha, a Bíblia, eu não vou por mim, vou pela Bíblia. A Bíblia diz que unindo o homem e a mulher, só a morte os separa. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma oração para Deus levar um de vocês. Aí é separado. Não. Se for assim, deixa o jeito que está. Orar para... Não, mas é o que a Bíblia diz, que só a morte separa. Fora disso não há separação. Que você casou uma vez, é para sempre. Então é isso que o povo não entende. Ou não quer entender, porque no capítulo 19, ali de Mateus, vieram ali uns religiosos e perguntaram: mestre, é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele disse: não. No princípio não era assim. Não foi assim. Deus uniu homem e mulher para viver junto. Mas por que então Moisés permitiu carta de divórcio, divorciar da sua mulher? Ele diz: por causa da dureza dos vossos corações. Mas não é assim. Porque o que uniu, Deus não separa o homem. Porque qualquer um que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Aí Jesus volta e diz assim: a não ser por prostituição. Aí então abriu-se uma porta no meio dos crentes. É por isso que você vê crente casando, separando. Não, porque está na Bíblia, a Bíblia diz tal. Mas para um pouco. O que aconteceu? Meu marido, minha mulher, peguei ele num ato de adultério e pá. Mas a Bíblia, nós olhamos agora para o capítulo 7 de 1 Coríntios, você vê que é complicado. Esse negócio de casamento é uma coisa complicada. Se você pega o capítulo 7 e leia inteirinho o capítulo, você vai ver que ali é mais dura ainda do que disse Jesus para os religiosos daquela época. Porque Paulo disse: bom seria que o homem nem mulher tocasse, fosse como eu.
mas cada um recebe de Deus uma graça. Mas já que o homem casou, então que não separe. E se separar, que viva só. E aí? Como é que fica? Casando o homem e a mulher, não separe, disse Paulo. Parece que no versículo 10 do capítulo. Aí ele diz, mas estando junto, que viva para sempre junto. E que se a mulher descrente, porque nós vemos aí uma divisão dentro desses movimentos religiosos, porque só mulher também tem que ser crente. Você não pode, eu conheço aí, principalmente aquele pessoal da congregação e outras, olha, você não deixe mais seu marido tocar em você. Olha, você não toque mais na sua mulher. A partir de agora você é um homem santo. Seu corpo é santo. A sua mulher é impura. Ou vice-versa. Fala para a mulher, o seu corpo é santo, seu marido não é. Seu marido vive no bar bebendo. Seu marido vive para lá, para cá. Não separa até de cama, até de quarto. Existe aí algumas religiões, como a Congregação Cristã do Brasil, fazendo isso e outras, muitas outras fazendo isso daí. Enquanto dentro dessa palavra, se você for olhar ali no capítulo 7, vai ali pelo versículo 14 e 15, ele diz assim, que a mulher é santificada pelo marido, e o marido é santificado pela mulher, e os filhos que nasce santo. Não há necessidade da mulher, não, você também tem que ir para a igreja, aceitar Jesus como Salvador, nós dois, não existe isso. Aqui dentro, não. Pega lá e olha. Então, o que existe muito é distorção, distorce muito. Estando, a mulher não sendo, a mulher é descrente, e o homem sendo crente, ele se santifica. A mulher é santificada por ele, ou vice-versa, tanto faz. E os filhos que nascem não são impuros, imundos, são santos. Está aqui. Então, Paulo foi bem duro na sua palavra e disse assim, estando sozinho, não busque casamento. Se não buscar casamento, faça-se bem. Agora, se buscar casamento, que não separe, que vive casado, e se separar, que viva só. E é o que nós não vemos no meio desses crentes. Eu nem digo fora da religião, estou dizendo dentro da religião dos crentes, o que nós mais estamos vendo hoje. Calúnia. A pessoa levanta calúnia contra a mulher, ou mulher contra o marido, troca a mulher, e não se deve, porque dentro desse livro, Paulo foi duro com os coríntios. Essa carta foi escrita para os coríntios. Paulo foi duro com eles sobre o casamento. Então, voltando para o nome da mensagem, quem casa, não pense quem pensa não casa, por causa disso. Porque se você começar a pensar, desde o momento que a responsabilidade, como diz que antigamente, quando o rapaz entrava, chegava diante do altar, a moça colocava o véu sobre o ombro do rapaz. O que significa isso? Que toda responsabilidade caía sobre o ombro do homem. Mas eu não vejo desta forma. Eu não vejo desta maneira. A responsabilidade está sobre os dois. Está sobre ele e sobre ela. Porque ele tem por obrigação de cuidar da casa, cuidar da família, do alimento, do dia a dia, da roupa, da escola, da saúde, da família e assim por diante. E ela tem por obrigação de cuidar dos filhos, a comida diária, a roupa lavada, a casa cuidada. Então, a obrigação são igual. Eu não vejo esse negócio de jogar a responsabilidade por cima de um só e o outro... Não, são iguais. Não, mas a mulher é submissa. Pare com essas coisas. Submissa em quê? Eu estava uma certa vez dentro de uma igreja, eu quero contar isso, já também vou estar terminando. Estava dentro de uma certa igreja uma vez, Assembleia Emanuel. E tinha um pregador e disse assim, olha,
Deus criou primeiro o homem. E depois que Deus criou o homem, Deus disse assim: olha, eu posso fazer uma coisa melhor do que o homem. E ele criou a mulher. Então a mulher saiu muito melhor do que o homem e o pessoal não gostaram, mas ele diz: por quê? Deus não criou a mulher dos pés do homem para que a mulher não ficasse debaixo dos pés. E nem criou também a mulher da cabeça para que a mulher não governasse o homem. Ela criou do lado. Tirou do lado do homem, segundo este livro. Embora que a ciência, a teologia e outras coisas mais não acredita, outros estudos não acreditam, mas este livro diz que Deus tirou da costela de Adão e fez a mulher. Então, olhando para esta palavra, se você for olhar o casamento desde o momento que você casou, uma vida conjugal, vem o filho, aquele filho vai crescendo, vem o segundo, o terceiro, aquele filho vai crescendo, depois aquele filho cresce, depois vem os netos, a gente está preocupado com os netos, vem um bisneto, e assim por diante, nunca mais a pessoa passa a ter tranquilidade na sua vida. Então, por isso que não é bíblico o que eu estou dizendo. Quem casa não pensa e quem pensa não casa. É um ditado antigo. E quem casa quer casa é um ditado antigo. Mas se você pegar na ponta da caneta e começar a notar o que é um casamento, porque talvez por coisa banal, por coisas simples, o casal entra em discussão e vem a separação. Em 2024, parece que no Brasil teve 460 divórcios. Só em 2024, aqui no Brasil. Ué, o que está acontecendo? Hoje não se... Então está difícil. Mas se nós procurar entender, porque o que eu sempre falo nas minhas mensagens, não é o amor. É o amor. Não, 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 não. Não é amor. É compreender a pessoa. Não é amor que segura casamento, não. É a pessoa procurar compreender a pessoa. É a compreensão. Não adianta você dizer que ama a pessoa, que morre de amor pela pessoa, depois, por que você fez isso? Por amor. Por que? Por amor. Mas que amor é esse? Essa palavra aqui diz que o amor tudo suporta. Você não suportou. Então é procurar compreender, é o que Deus quer, que nós sejamos compreendidos. Compreendemos uns aos outros para que tenhamos uma vida em paz, a vida conjugal seja uma vida maravilhosa. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Se você é solteiro, está pensando em casar, case. Não fica pensando muito, porque se você pensar muito, você não casa. Mas a verdade é isso que está dizendo. O casamento traz muitas consequências, mas procura compreender que a compreensão, o casamento pode durar para sempre. Se você não me conhece, você passou a me conhecer, sou seu irmão Nilson Queiroz, curte e divulga essa mensagem para outros e a graça resplandece sobre todos nós. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.